Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula de HTML. Essa é a quinta videoaula de HTML. Então, antes de mais nada, só para poder divulgar o site, o nosso site é www.informaticaentretenimento.blogspot.com. Sou eu e a Verônica responsável de manter as atualizações no site, tá? Então, vamos lá. Vou abrir o Dreamweaver aqui, ó. Só esperar ele carregar. Vou criar um novo arquivo HTML. Ele já traz para minha estrutura aqui do arquivo HTML. Eu vou colocar como título aqui, ó, cadastro, tá? Cadastro. Então, hoje eu vou estar mostrando para vocês como criar um formulário então, em HTML. Antes de mais nada, eu vou salvar. Então, eu vou aqui, ó, File, Save. Vou salvar ele justamente no aí vocês salvam na pasta. Eu vou salvar nessa pasta aqui, ó, HTML exercício, e vou colocar o nome dele de formulário HTML.html, tá? Extensão dele. Então tá salvo, que acabei de criar um arquivo que tá salvo lá, formulário HTML. Aqui no corpo da página, então vou só definir uma cor. Então voltei a vir aqui pro designer, cliquei com o botão direito aqui, ó. Vou lá na última opção lá, ó, propriedade da página. Eu tenho aqui, ó, background color. Eu vou colocar um cinza bem clarinho. Vou dar um clique em OK. Eu vou voltar aqui pro código fonte aqui, tá? Então aqui no corpo da página aqui, eu vou colocar um título aqui, ó, em H2 aqui, certo? E vou também colocar center para ficar centralizado. E o título vai ser o que? Cadastro de aluno. Vou fechar o center e vou fechar a tag, fechar a tag H2. Dou um Ctrl S aqui para salvar as alterações, vou dar um Enter aqui. Então vou aproveitar só para ver lá na pasta. Então salvei aqui no E2 pontos, segundo DVD de videoaulas de antes, HTML, exercício. Então tá aqui, ó. Eu vou abrir então a cadastro de aluno, tá? Voltando aqui para o arquivo Dreamweaver, vamos lá então, começando o formulário. Então, para a gente poder criar um formulário em HTML, a gente chama a tag chamado form. E como atributo, eu vou deixar esses dois atributos, mas não vou trabalhar com eles ainda não, porque eu vou trabalhar com eles depois lá em PHP, tá? Eu estou fazendo essa videoaula para justamente a gente poder trabalhar em PHP. Então vou chamar um atributo chamado método aqui, onde eu tenho a opção de selecionar o get ou post, tá? Aí lá em PHP eu vou explicar qual é a diferença dos dois e a gente vai fazer o uso deles. E vou chamar, por enquanto eu vou deixar só entre aspas e o action dele também eu vou deixar só entre aspas aqui, tá? Vou dar uns dois enter aqui. Vou colocar um /form. Então, essa é a tag para você poder criar um formulário. Então, só lembrando que eu coloquei esses dois atributos, por enquanto, para a gente não vai representar nada, mas quando a gente estiver trabalhando lá em PHP, aí a gente vai fazer uso desses dois atributos aí. Então, o formulário que eu vou criar, que é para cadastro de aluno, a primeira coisa que eu vou pedir é o código. Então, eu vou colocar aqui, ó, código, 2 pontos. Então, eu vou criar uma caixa de texto para ele digitar o código do aluno. Então, para eu criar essa caixa de texto, eu vou colocar assim, ó, input, tá? Input type vai ser do tipo texto. Eu vou definir um nome para ele. Esse nome é super importante porque é o que a gente vai fazer o uso dele lá em PHP. Então, eu vou colocar o name dele aqui, ó, txt code, tá? E o size dele, então, como código vai ser no máximo, o tamanho máximo dele vai ser de 15 caractere, o número, alfanumérico, tá? E o max length para acompanhar aqui também de 15. Fechei aqui, ó. Só vou dar um Ctrl S aqui, vou lá no navegador, vou dar apertar a tecla F5 aqui, ó. Pode ver que ele trouxe para mim, ó, código, onde que eu posso digitar o código aqui, tá? Então, voltando aqui para o arquivo Dreamweaver, eu vou dar um Enter aqui, ó. Vou colocar 2BR, que é quebra de linha aqui.
vou colocar 2BR, só pular de linha. E vou trazer agora, preciso saber também o nome do aluno. Então, nome. Vai seguir a mesma coisa. Então, vai ser o input, tipo dele vai ser texto, porque eu quero digitar um texto, e o name dele, o identificador dele vai ser txt, tá? Esse name, o identificador dele eu crio, então eu estou colocando txt nome, que a gente vai fazer uso lá. E o nome é a quantidade máxima de caractere, a quantidade máxima de caractere, o tamanho, a largura, o size dele. Então eu vou colocar de 40 aqui. E o tamanho dele na tela, max length, também vou colocar 40 aqui, tá? Nome, vou colocar 2BR aqui, só para não ficar grudado. BR. E agora eu vou o endereço agora, que vai ser a mesma coisa, tá? Então vamos lá, o endereço vai ser input, tipo texto, name vai ser txt, txt end de endereço, é o identificador dele, é o nome dele, é o que a gente vai fazer usar em PHP. O size também eu vou colocar 40. E o max length, a quantidade máxima que vai poder colocar, vai ser 40. Vou colocar 2BR aqui, ó. Só pular de linha. Vou dar um Ctrl S, vamos lá no navegador para ver como tá ficando. Olha lá, ó, já criei os 3 já, tá? Então, o que mais que eu vou querer? Então, sempre quando eu quiser criar um campo para digitar alguma coisa, é através do input type test, tá? Agora vamos lá. Tá, gente? Estou criando um formulário bem simplesinho. Agora eu quero saber o sexo dele. Então, só subindo um pouco aqui, ó. Só ficar mais fácil pra gente. Eu quero saber se o sexo dele, se é masculino ou feminino. Então, para isso, eu vou criar um HUD agora, tá? Então, vai ser dessa forma, ó. Input. O tipo dele vai ser o rádio aqui, ó. O name dele, ó, o identificador dele vai ser, eu vou colocar como rádio sexo. E o valor dele, eu vou colocar aqui ó, como um M. E vou colocar aqui na frente, aqui ó, masculino. Aí eu vou fazer e já explico lá na página lá, tá? No navegador. Então input, então M para masculino, então input aqui ó, type também vai ser o rádio. O name dele, o identificador dele tem que ser o mesmo nome, tá? Ó, rádio, sexo. E o valor dele vai ser F, justamente de feminino. E só aproveitando aqui, ó, vou dar 2BR aqui, ó. Vou dar um Ctrl S e vou lá no navegador. Então é o seguinte, ó, o rádio tem essa função aqui, ó. Pode ver que ele criou aqui, ó, para eu poder marcar um dos dois, ou masculino ou feminino. Pode ver que eu não consigo marcar os dois ao mesmo tempo. Ou um ou outro. Então esse que é a função do rádio. Para eu poder criar isso, só foi possível devido ao identificador dele, que é o name aqui, ó. Pode ver que os dois tá marcado como rádio aqui, tá? Continuando aqui, ó. Vou pedir para o aluno selecionar o curso dele. Então, vou colocar aqui, ó, cursos. Curso. 2 pontos. E vou colocar aqui, ó, vou usar o select agora, tá? Pra gente criar um menu pop-up. Vou fazer, aí eu vou fazendo, explicando, aí a gente vê o resultado lá no navegador. Então, select e o name dele, que é o identificador. Então, vou colocar aqui, ó, cell de select e curso. Tá? Esse identificador eu crio, tá, gente? Isso tem que ficar claro. Eu vou dar uns 2 enter aqui, ó. Eu vou colocar um /select. Então, no select aqui, eu tenho as opções. Então, primeira opção aqui, ó, option. Primeira opção, eu vou colocar o value dele, o valor dele, de ADM, que é o curso de administração. Aí eu coloco aqui, ó, o nome aqui, ó, administração. E põe um /option aqui, ó. O segundo opção vai ser como valor, eu vou colocar L, L de eletrônica, tá? Aí o identificador dele, o nome dele vai ser curso de
eletrônica barra option aqui, tudo bem? O próximo aqui vai ser option value, aí eu vou colocar ele como ELT de eletrônica. Então aqui, ó, eletrônica barra option aqui. A próxima opção da seleção vou colocar como valor inf e o curso vai ser informática e barra option aqui. E finalmente o último aqui, ó, option, a última opção, como valor eu vou colocar o tel de telecomunicações, tá? Então telecomunicações e barra option aqui. Se eu der um Ctrl S e verificar o resultado no navegador, olha só quando a gente usa o select, onde que o usuário pode selecionar uma das opções que eu criei lá, ó, e sendo que eu criei um valor para cada um que vai ser passado para o PHP. Tudo bem? Ó? Então aquele você pode marcar um dos dois. Aqui você digita o endereço, o nome, o código, e aqui você seleciona e aqui você seleciona. Tá, gente? Ó. Então, aí na próxima videoaula a gente dá continuidade ao formulário, aí a gente já termina esse formulário e logo depois a gente formata ela através do CSS, tudo bem? Só para lembrar, essas videoaulas e outras videoaulas podem ser conferidas no seguinte endereço do site: www.informaticaentretenimento.blogspot.com. Tchau, gente, até a próxima videoaula.